Falando em signo de peixes, né? Todo mundo fala que peixes é muito dramático, né? Sofre demais, é dado a sensibilidade demais. Mas será que é isso tudo mesmo, né? Vamos entender um pouco mais. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. É um signo regido por Netuno, então daí já começa, né, todo aquele aspecto, né? Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu falo muito sobre Netuno, sobre as necessidades, né, da gente prestar atenção principalmente na energia enganosa que ele traz, na energia confusa, nebulosa que pode confundir a gente, né, causando frustrações. Então ele traz isso para o signo de Peixes e também a corregência de Júpiter. Então o Peixes é um desses signos que tem dois regentes, o principal é Netuno, desde que foi descoberto, foi atribuída a sua regência, e o Júpiter ficou como corregente. Às vezes é mais fácil a gente olhar para o Júpiter no mapa pessoal para entender o signo de Peixes do que o Netuno, que é transpessoal, que envolve movimentos muito maiores que estão além das individualidades. Mas o ideal aí é considerar as duas forças, as duas energias, principalmente porque tem o Netuno ali envolvido. E aí Netuno e Júpiter podem ter certas similaridades quando a gente fala, por exemplo, dos aspectos enganadores. O Netuno muitas vezes ilude, né, atrai ali, né, joga uma isca, faz a gente se perder, e o Júpiter isso também pode acontecer quando a gente tem uma fé que não é baseada em nada. Então, acredita que vai dar certo, acredita que vai ser tudo lindo, maravilhoso, constituindo uma ilusão, e quando vê na prática nada daquilo estava acontecendo, e é por isso que eles são similares, e isso também causa um certo desafio para entender melhor o signo de Peixes. Então é um signo do elemento água, né? O mais água de todos, como eu gosto de chamar, então é mais intenso, é mais profundo, a sensibilidade é muito forte, assim como a imaginação, a capacidade de criar coisas, né? De fantasiar, é muito relacionado ao teatro, né? Para a dramaticidade, né? O drama ali que causa. Todo signo de água tem um pouco disso, mas principalmente o signo de Peixes. É considerado como um oceano quase infinito. Quando a gente olha para o reino de Netuno, o reino dos oceanos, a gente tem a sensação de que os mares se estendem por todo o planeta. Então, daí vem essa sensação de ser quase infinito. Só que nós sabemos que tem, né, um limite ali, uma profundidade, por mais que a gente não consiga chegar muitas vezes até no mais profundo, né, do chão ali embaixo do oceano, a gente sabe que tem um limite, a gente sabe que existe, mas a gente não consegue ver. Isso quer dizer que, por exemplo, tudo que o signo de Peixes representa passa por isso. A sensibilidade, ela vai se estendendo cada vez mais e às vezes é difícil até de controlar, de ter um norte, porque a coisa vai indo e tende ao infinito. Então, sempre que se fala dessa energia e ela é muito forte no mapa, geralmente a pessoa tem uma sensibilidade muito grande, capta muita coisa, absorve muita coisa, como é o signo do elemento água, geralmente são absorventes, podem se contaminar com facilidade, se sujam com facilidade. E ele é o signo mutável do elemento água, como eu falei, né? Então aqui começam as variações da estação vigente para começar a dar lugar a uma nova estação. Então, quando a gente chega em Peixes, a gente tem dois indicativos. O primeiro que está terminando o verão para a gente aqui no hemisfério sul e também que está terminando o ano astrológico. E vem também com o amor incondicional, com o amor que eu costumo falar que não é comercial, que está além, né? Que não conhece exatamente aquilo que eu falei, fronteiras, limites, né? Então se estende e é algo que abrange tudo, é algo que absorve, né? Que permeia tudo, usando uma palavra do elemento água. Então é a permeabilidade desse amor incondicional que, independente do que aconteça,
tá ali, continua ali, é a fonte, né, mais próxima do divino, é onde a gente pode muitas vezes mergulhar, se fundir com algo maior, com algo mais além desse mundo, que é de onde vem toda a fonte da vida. Então o signo de Peixes, ele tem esse potencial, essa importância, e no mapa de cada um, a casa que tiver o signo de Peixes, está esse potencial, não só de amor incondicional, independente do que aconteça, continua amando, né? É só amor. O amor que é essa força revolucionária, essa força que está além e que tem intrigado a humanidade desde sempre, né? Fazendo com que a gente se mova, com que a gente se motive, com que a gente se entusiasme por algo que não é necessariamente somente o terreno, o material, aquilo que é básico do nosso dia a dia, mas algo que inspira a gente a sermos melhores, a conhecermos novas coisas, a nos atentar para algo que está além mesmo do nosso mundo. Como eu falei, mergulhar nessa onda, nesse oceano que não é um oceano físico, mas esse oceano que se estende até a fonte criadora, independente do nome dado aí. Tudo isso são os potenciais que a gente tem, e isso vem do Netuno, né? Assim como também a potencialidade da espiritualidade, de uma religiosidade que vai além da religião. Parece complexo isso, mas não é, né? Porque quando a gente entende que a religião vai até certo ponto e a partir desse ponto começa a espiritualidade e que ali dentro cabe o sagrado, né? O espaço religioso de todo mundo, a fé de todo mundo, e exatamente isso engloba tudo, exatamente isso é o amor incondicional, então já não conhece mais as diferenças, né? As diferenças não importam, os nomes não importam, né? A forma muitas vezes de se conectar com isso, de vivenciar esse sagrado é respeitada na sua plenitude. Cabe todo mundo ali dentro. Essa é a verdadeira espiritualidade, né? É isso que é ser espiritual de verdade, né? A gente entender que cada um ali tem o seu espaço, a sua manifestação, e dentro desse oceano pisciano de conexões divinas, místicas, né, inspiradoras, a gente consegue vivenciar tudo isso independente das diferenças, independente das crenças, né, limitantes que constituem muitas vezes as religiões. Então é nesse sentido, a espiritualidade é algo muito maior, muito mais intenso, exatamente do Peixes, porque ela tende a nos conectar com algo muito maior, tirar a gente dessas caixinhas que a gente muitas vezes acredita que tem que estar. E compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. E ele é muito imaginativo, criativo, né, a partir dessa sensibilidade. Então, quanto mais a gente compreende essa força, mais inspiradora ela tende a ser, e melhor a gente consegue trabalhar com isso, melhor a gente consegue usar isso positivamente. Também representa muitas vezes a necessidade de reclusão, da gente ir para lugares onde a gente possa recarregar, e na oposição está o signo de Virgem. Então, se Peixes é dado a tudo isso, né, a essa grandiosidade, essa imensidão, essa vastidão quase infinita, o Virgem, por outro lado, é um signo do elemento terra e é focado no detalhe. É muito comum que quem tem Peixes muito forte no mapa se perca num algo muito maior, num algo que faz disso todo, né? Então vai para ali para um ambiente, para um lugar onde tudo é muito grande, tudo é muito vasto e se perde naquilo ali. A ideia de se diluir. Já o Virgem fica com o detalhe. Então pega aquele detalhe, mergulha naquilo ali e faz daquilo ali o mundo, né? O todo. Muitas vezes se perdendo. Então a complementação desses polos é não se ater demais aos detalhes, né? Se perdendo ali em algo que é uma pontinha do iceberg, vamos falar assim, e também não se perder nesse oceano, né? Perder o iceberg de vista para não se mergulhar num oceano de possibilidades quase infinitas, o que causaria também uma perda. O Peixes, como eu falei, vem com a espiritualidade, o Virgem vem com o ceticismo. Precisa ver para crer, colocar em xeque, né? Colocar à prova. Então essas energias são complementares. E às vezes o que assusta o Peixes
é essa tentativa de, né, nortear tudo, de entender os detalhes, né, de pegar o minúsculo ali quando a pessoa está muito mais voltada para algo que ela sente que tem muito mais força, que está muito mais além. Então ela despreza o detalhe. Mas aí que tá, né? Eu sempre falo aqui no canal que complementar os dois signos é o ideal, né, trazendo o ensinamento mais uma vez do caminho do meio do Buda, que faz com que a gente equilibre os polos, né? Nem tanto para o lado do oceano quase infinito e nem tanto para o lado do detalhe, né, que se torna ali o foco de tudo. E o recado de sempre, né, para quem não fez o mapa natal, tá esperando o quê para começar essa jornada de autoconhecimento? Não pode fazer a consulta no momento? Trace o mapa em algum site, né? Faça o mapa, faça a mandala, conheça o visual, vai sabendo ali os posicionamentos. Ah, mas eu não sei ler astrologia, eu não entendo astrologia. Pelo menos veja o mapa, assimile o desenho, assimile aqui os posicionamentos, porque quando vocês começarem a compreender os potenciais da astrologia, falando a linguagem, o astrologuês, vocês vão ver que vocês vão captar muito mais fácil as coisas e vão se descobrir, né, a partir dessa visão astrológica. O caminho do autoconhecimento pode ser feito de diversas formas, mas aqui no canal a gente segue a visão da astrologia. E a partir dali a gente vai descobrindo todos os potenciais, desenvolvendo a consciência e trabalhando cada vez mais, lapidando cada vez mais as energias que são nossos talentos natos e que estão à nossa disposição desde que a gente chegou nesse mundo. E na sua manifestação negativa, o signo de Peixes vem com o sofrimento, com as cargas, né, com o martírio. Então se vitimiza, quer se colocar como o grande mártir de tudo, né, que vai se sacrificar, que vai doar a sua vida para tudo, para salvar tudo, para redenção de tudo. E a gente viu que a era de Peixes foi muito marcada por isso. E eu já falei outras vezes que a gente precisa entender, né, olhar com uma lupa para essa era de Peixes, para que a gente tente, principalmente cada um de nós, principalmente quem entende o momento que a gente está vivendo, fazer uma espécie de filtragem para deixar muita coisa que representou na era de Peixes para trás. Então a ideia é que a gente comece a fazer as coisas com um pouco mais de simplicidade a partir de agora, sem tanto sacrifício, sem tanto sofrimento, né? Eu falo muito isso, a dor e o sofrimento são coisas distintas. A gente pode sentir dor, mas sem sofrer, sem carregar demais, sem sobrecarregar demais as situações. É claro que a vida vai causar dores, né? A gente sempre fala disso quando tem uma quadratura, quando tem um trânsito desafiador, então isso causa dor. Mas eu não preciso ficar, ai meu Deus, é o fim do mundo, né? Deus vai acabar, o mundo tá acabando, que é isso? E o sofrimento só faz com que a dor se prolongue e que a gente evite lidar com aquilo que está causando a dor de fato e buscar a melhoria. Então a gente fica como se ficasse realmente preso a esse martírio, preso a essa ideia de sacrifício e de que existe algo que recompense isso, quando na verdade a gente está evitando mesmo encarar aquilo que a gente precisa fazer. Um outro aspecto negativo é a necessidade de fuga, de escapar, né, de fugir para um mundo muitas vezes ilusório, de imaginação e ficar vivendo de forma alienada, né? Ou às vezes o entorpecimento excessivo também causa esse tipo de alienação. Energia forte de Peixes, como ela é muito sensível, ela geralmente tende a jogar por esse lado do escapismo. Então, a pessoa capta tanto a coisa, absorve tanto o mundo por questão de não saber fazer filtro, que ela se torna vulnerável. E a partir dessa vulnerabilidade é que ela começa a querer fugir da realidade. Então, ela já não dá conta mais de viver o real. Então, ela sempre precisa buscar uma fuga atrás da outra, né? E aí, o mundo é riquíssimo nesse sentido, né? Existem caminhos para se fugir sempre da vida. Quanto mais escapista for, mais abandonado tende a ser aquilo que precisava de atenção, e aquilo ali cresce, expande, e aí vem o sofrimento e não tem jeito, né? Então é por isso que eu falo, é como um sintoma físico, a dor é sempre um sintoma físico, então vamos atuar onde a dor
começou e evitar, né, essas situações de muitas vezes se colocar de vítima, de carregar demais a situação com o sofrimento, com o drama. Às vezes é muito mais fácil a gente atuar onde está doendo, resolver a dor, do que alongar e buscar fugas, acabar precisando de fugir da própria vida. E a casa natural do signo de Peixes é a casa 12. É a casa que fala sobre internações, sobre hospitalizações, os bastidores, a vida privada, né? Aquilo que não é mostrado para o mundo, os inimigos invisíveis, né? As atitudes, as pessoas, tudo aquilo que é representado por essa casa 12 e que a gente não consegue enxergar. É uma casa que tem uma subjetividade muito grande. Então, quando se fala de bastidores, por exemplo, é aquilo que ninguém vê. É a dedicação que você tem à sua vida privada, né? É a dedicação que você tem a algo que não está aparente para as pessoas, mas faz parte de uma estrutura e que ajuda, inclusive, a desenvolver essa estrutura. Como, por exemplo, aqui vocês não estão enxergando o outro lado desse cenário de gravação, e isso é o meu bastidor. Isso é algo que eu não mostro a princípio, mas tem uma série de coisas aqui que contribuem para o efeito final. Então, isso é um sentido da casa 12. A casa 12 é onde a gente vai também para repouso, né, para recuperar. Então, às vezes, ela tem o sentido de hospitalização, de internação, porque quando a gente não presta atenção aos sintomas físicos, como eu falei, por exemplo, da dor, aquilo ali vai se tornando um problema crônico e aí muitas vezes é necessário internações, hospitalizações para tratamento. Quanto mais a gente se atentar para isso, melhor fica, porque aí a gente não precisa desses lugares. Também representam as prisões, né? Então, às vezes, transgrediu alguma lei, né? Infringiu alguma lei, vai ter um risco de aprisionamento dependendo do que tiver nessa casa 12. Mas é também um dos mistérios, é onde a gente vai se fundir com o rio da vida, então vai entender, né? É por isso que o signo de Peixes, muita gente fala, é complexo demais de entender, e realmente não é assim algo que a gente consegue simplesmente colocar em palavras. É algo que vai sendo trabalhado, vai sendo captado através de outros sentidos, que vem dessa casa 12 também, dos mistérios, né? Do invisível, do inconsciente que essa casa representa. Mas ali a gente tem a conexão direta com o espiritualidade, com o sagrado, independente do signo que tiver na cúspide dessa casa. Então, é uma casa que precisa ser muito valorizada, né? Precisa de uma atenção, e quando a gente usa a palavra casa na astrologia, acho que tem um pouco desse sentido também, né? Da gente se dedicar, da gente limpar, da gente fazer, né, as manutenções como se fosse realmente uma casa, porque ali estão várias áreas da vida representadas. E pensar também que ela antecede o ascendente. Então, tudo aquilo que foi investido nessa casa geralmente vai reforçar a impressão, a imagem, a personalidade, aquilo que a gente projeta para o mundo. Então, essa é uma casa que vale muito a pena, né, o entendimento ali, principalmente dessa visão, dessas energias que o signo de Peixes, regido por Netuno e Júpiter, traz para a casa 12. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber mais dos potenciais, tem um link para me chamar na descrição e marcar sua consulta, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.